Então, bora, gente, porque hoje é dia de falar de Max Weber. Hoje a gente vai falar sobre Max Weber, fazer questões sobre Weber. Ele tem uma cobrança ali regular, viu, no Enem. Já vou alertando vocês. A gente vai aqui passando, lembrando que essa é uma aula de intensivo. Então, assim, o que é necessário, você vai ter aqui. O que é necessário, você vai ter aqui na nossa aula. E é isso. Então, já peço para vocês ajudarem aqui na curtida, no comentário, certo? Compartilhar essa nossa aula de intensivo e vamos lá. Só estou ajeitando o meu microfone aqui. Já vamos, sem mais delongas, para Weber. Isso aí. A gente está falando de um dos pais da sociologia, assim como Marx, assim como Emile Durkheim, que a gente teve na nossa última aula, e assim como Comte, né? Que eu falo para vocês que Comte, para mim, é o avô da sociologia. Então vamos lá, a gente vai passar por alguns momentos aqui. Primeiro ponto é entender o método do Weber. Qual que é o método do Weber? Porque a gente já sabe do método do Comte, do Durkheim, a gente precisa saber do método do Weber. E o Weber, ele debate vários tipos de assuntos, várias coisas. O mozão tá aqui me olhando, o que que foi, mozão? Prestar atenção no sal. Ah, ela falou que não sei se vocês ouviram. Então ele debate vários assuntos aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente já vai fazer aqui, segundo o Weber, uma crítica ao método de Durkheim. O Weber, ele faleceu em 1920. Inclusive, o Weber, ele era alemão, certo? E ele foi um sociólogo importante, um pensador importante, que participou, inclusive, representando a Alemanha do Tratado de Versalhes, que é o que levou a Alemanha a proclamar depois a República de Weimar e tudo. O Weber, isso tem tudo a ver com o modelo de organização que o Weber fala do método dele. Ele fala para a gente, para bater de frente com o Emile Durkheim, então é uma oposição à ideia do Durkheim, ele fala para a gente não pode tratar os fatos sociais como coisas. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? O que é uma coisa? Quando você aponta ali, um trem, porque trem é tudo, coisa. O trem às vezes é íntimo, mas a coisa, quando você fala assim, coisa, eu estou me afastando. O Durkheim falava que a gente não deveria interferir nos fatos sociais, a gente não poderia interferir para estudá-los. O Weber fala que não. Não dá para você deixar de lado a sua questão referente aos fatos sociais, porque somos nós que fazemos esses fatos sociais. Então, olha só, os fatos sociais acontecem por conta das nossas vontades e entre outras coisas. Se a gente distancia, a gente não consegue estudar. Não dá para ser imparcial. Sabe aquela história de neutro, só sabão? Ou shampoo? Tem alguns que falam que nem shampoo nem sabão, porque falam que não existe. Existe, mozão? Sabonete neutro de verdade mesmo ou é só no nome? Ou shampoo? Existe. Então, shampoo só neutro, só no nome. Porque você leva consigo uma carga de vida. E é você que faz os fatos sociais. Então, a sociedade é guiada por nós, seres humanos. Certo? E a gente, através das nossas ações sociais, elas podem ser irracionais ou racionais, os fatos sociais acontecem. Então é diferente lá do Durkheim que fala assim, trata como uma coisa. Só fala isso. O Weber fala, não dá, não tem como, porque as ações sociais movem os fatos sociais. Ele fala que existem ações sociais irracionais e irracionais. Dependendo da prova, o Enem menos, mas dependendo da prova, se você for estudar para outra prova, ele pode cobrar o tipo de ação social que é aquela. O Enem até pode, né? Mas, enfim. Então, por exemplo, ação social, vamos ver primeiro as irracionais. São 4 aqui, tá? A ação social irracional afetiva. É o teu sentimento, orgulho, ódio, paixão, entendeu? Mas você tem ações que muitas vezes são levadas pela irracionalidade, sabe a questão da passionalidade, sabe, da paixão, de fazer uma ação pela paixão, que não necessariamente você está sendo racional com aquilo, sabe quando fala assim, eu sou mais coração e menos razão, mas você está fazendo uma ação, vocês concordam? E dependendo da sua ação, isso pode provocar o fato social, certo? Existe a ação irracional tradicional, e essa é aquela que não tem como você fugir. São costumes do cotidiano. Dormir. Isso pode provocar um fato social.
Isso pode provocar isso pode provocar um fato social, uma mudança na sociedade. Por exemplo, um cara que na hora de fazer uma coisa importante, ele dorme e deixa passar, sabe? Isso que ele vai falar que é uma ação social tradicional. Eu estou dando exemplos aqui pequenos para a gente entender. Agora sim, as ações sociais racionais, que são por alguns fins. É o que a gente faz pensando, sabe? Racionalmente. Estudar, assistir um filme, assinar um documento. Imagina só, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo histórico. Quando Adolf Hitler e Joseph Stalin, eles assinam o pacto Ribbentrop-Molotov, né? Ribbentrop-Molotov, que é o pacto de não agressão nazi-soviético. Falando assim, ó, a gente não vai se agredir. Lá em 1939. E a gente vai dividir a Polônia em duas partes. Aquilo foi irracional? Não, eles assinaram um acordo, que tinha inclusive uma cláusula secreta da divisão da Polônia. Aquilo é um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, é um dos estopins da Segunda. Talvez você falar um motivo, não, mas é um dos estopins da Segunda, ou um dos motivos, mas não o único motivo. Porque Inglaterra e França declararam guerra ao eixo, declararam guerra à Alemanha a partir dali. E você vai falar que o que os políticos fizeram foi irracional? Não, foi uma ação social racional com um fim, um objetivo, certo? Agora eu dei um exemplo mais político, que gera um fato social, como foi a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem a ação racional por valores. São valores morais, religiosos, políticos, entre outros. Aí é por valor, né? Aí, dependendo do que pode ser. Uma ação social por valores religiosos, por exemplo, uma assinatura, a escolha de um representante de um papa ou de um líder religioso e as suas ações que são racionais, mas são guiados pela sua fé, você vai falar que aquele povo não é irracional. Aquele povo que eu falo assim, aquele que usa a fé como meio de fazer política. É racional. Você não pode falar que é irracional. Isso gera coisas, geram fatos sociais, certo? Há um retorno em relação a isso, tá bom? Então não dá para você se afastar, sendo que é você que presencia e você que faz isso, tá bom? Para a gente falar um pouquinho mais do método do Max Weber, existe o famoso tipo ideal. Aí é um método que, inclusive, foi utilizado pelo Sérgio Buarque de Holanda, no Brasil, aqui, que tinha para a Sociologia do Brasil. Só para a gente entender essa questão do tipo ideal, ele é menos cobrada, mas é importante saber. É um método utilizado, parte do método dele, para poder estudar a sociedade achando pares. Ele generaliza, sabe aquela ideia de, como é que a gente fala? Não vou falar uma palavra que é bem exagerada para isso, é fazer um estereótipo, mas é basicamente isso, né? Então, assim, o próprio Max Weber falava, quando você quer estudar uma coisa, se você utilizar um tipo ideal, você generaliza sobre algo para identificar um determinado grupo social. Isso não representa a exatidão de como que é aquele grupo, porque você está generalizando, mas te ajuda a estudar sobre esse grupo. Então, você consegue entender. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Pobres e ricos. Aí você tem um modelo, um tipo ideal de que é uma pessoa pobre. Ele vai lá e coloca as características. O rico, um burguês, por exemplo, um burguês no século XIX, ele era caracterizado por uma cartola. Um burguês do século XIX. Então, um burguês é aquele que come tudo e não deixa o trabalhador se alimentar, mas ele quer o esforço do trabalhador. Será que todos os burgueses eram assim? Será que todos, falo burguês enquanto meio de produção, mas será que todos usavam cartola, eram nesse modelo? Talvez não. Só que ele generaliza para poder entender, para poder colocar dentro de um conjunto. Então, sobre vestimentas rurais, vestimentas urbanas, você generaliza. O Sérgio Buarque de Holanda utilizou isso, inclusive na construção, a gente vai ter aula aqui no intensivo, logicamente, na construção do homem cordial,
tá? Na construção do Sérgio Buarque de Holanda. Então ele vai entendendo a sociedade através disso, e isso vai ser encaixado, inclusive, na questão da obra dele, que é a obra, talvez a obra mais conhecida dele, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vamos lá. Agora um outro ponto, e esse ponto aqui, esse aqui eu vou puxar até uma seta bonita aqui, esse é o mais cobrado que a gente tem de Enem, tá bom? Vamos falar sobre poder, dominação e burocracia. Poder, para o Max Weber, é a posição de vontade de uma pessoa ou de uma instituição, um grupo, sobre o outro, sobre ou os outros. O poder. Você exerce poder sobre os outros. Esse poder, ele pode ser exercido principalmente de uma forma de dominação legal, legítima. O Estado, por exemplo, exerce um poder, na concepção do Weber, tá? Não sou eu que estou falando isso. Na concepção do Weber, o Estado exerce um poder legítimo sobre as pessoas, sobre a gente, certo? Inclusive, a utilização da violência, segundo Max Weber, é a violência legítima do Estado. O Estado tem o direito de ter a sua polícia, tá bom? Significa que ele vai... O abuso, não é na parte do abuso, mas sim no sentido de utilizar a violência quando necessário. Tá bom? E aí as formas de dominação, as formas de exercer esse poder e de dominar, quais são, segundo Weber? A dominação legítima ou legal. É através de um estatuto, certo? Legislação. Você está além da legislação? Você pode estar acima da lei ou fazer o que a lei não permite? Você não pode. Então, um indivíduo, uma instituição, domina as outras através da burocracia. Daqui a pouco a gente entende o conceito da burocracia. Então, vamos pensar aqui no YouTube. Existe uma forma de dominação do YouTube em cima dos criadores de conteúdo. Eu posso chegar aqui e fazer o vídeo que eu bem entender sobre o assunto que eu bem quiser, um assunto que não é nem polêmico, mas colocar imagens que não podem, são fortes, pesadas, temas pesados. Não posso. Existem as diretrizes da comunidade. Isso é uma forma de exercimento de uma dominação legal do YouTube, enquanto uma instituição que é privada, então não é só uma instituição pública, é uma instituição privada exercendo sobre os criadores de conteúdo. A mesma coisa do público, você tem o Estado exercendo sobre as pessoas, tá bom? A dominação tradicional, ela não é legítima, é a mais pura dominação, certo? Pura forma. Ela é feita de forma tradicional. Uma sociedade patriarcal. Exemplo, o patriarca. O homem, tradicionalmente uma sociedade. Detalhe, guardem bem isso. Não significa, não há um debate se é certo ou errado que o Weber está falando. Ele está falando que existe uma forma de dominação tradicional onde homens, tradicionalmente, dominaram o lar, dominaram mulheres, dominaram a sociedade. Dominam. Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Ele não está falando que... Ele não está fazendo o debate do que como fazer para superar isso. Não é isso. Ele está falando que existe uma forma de dominação tradicional que a gente não deve normalizar. Aí a palavra é minha. A gente não deve normalizar. Certo? Vamos lá. E a dominação carismática? O que é a dominação carismática, segundo Max Weber? Ela é através de uma imagem heróica de um grande líder. Aí é principalmente quando você fala do ponto de vista político. Capacidade de um governante tem de organizar as massas. Vamos pensar no Getúlio Vargas. Vamos pensar em vários líderes políticos ao longo da história, certo? Eles dominam através da questão carismática, de ser o grande pai de todos. É uma forma de dominação. Também não é legítima, tá? Mas é uma forma pessoal para dominar. O legítimo seria do Estado, da instituição, tá bom? E aí? E a burocracia? A burocracia, para o Max Weber, é quando você tem uma estrutura que organiza essas formas de dominação. Ele vai falar da burocracia principalmente no quadro de instituições de trabalho, instituições fabris, empresas. Por exemplo, um quadro de funcionários, por exemplo, que são especializados naquele trabalho, eles são organizados em uma determinada instituição e eles precisam seguir normas e um padrão de conduta. A gente volta novamente, não precisa ser, né, o trabalho CLT, tá? A gente volta novamente para falar do YouTube. Seguir uma burocracia da instituição, da Google, do YouTube.
Eu preciso seguir em todos os aspectos. Às vezes tem vídeo lá que não vai para monetização, que barra, aí eu tenho que falar por quê. Você não seguiu as diretrizes da comunidade, eu quero entender o porquê. Aí eu peço análise manual e falo, não, passou. Então beleza, passou. Então vou dar um exemplo aqui. Tinha uma playlist antiga aqui no canal, antiga não, mais velha, mas assim, era uma playlist muito boa e está atualizada, tá? Que é uma playlist sobre sociedade nazista, para estudar, para entender, de cunho científico, educacional, que tem vídeo sobre cultura, sobre música, sobre juventude, sobre religião no nazismo. Um determinado momento, lá para os tempos idos de 2017, acho, ou 2018, o YouTube foi lá e tornou essa playlist não privada, mas ela escondida, certo? Invisível para o povo, para o público. Falando que ela não seguia, tal, que não sei das quantas, aí eu pedi análise manual que demorou meses. Falei, ó, é educacional, é científico, tem base teórica, passei a bibliografia. E aí ela voltou. Mas inicialmente, porque quem que faz o primeiro trato é o robô, né? É o algoritmo. Aí saiu o nome lá e ele já para na hora. Se é o nazismo, ele já para na hora. Ó, trava na hora. Mas aí eu pedi análise manual. Mas é um processo burocrático, compreenderam? E aí, como eu falei para vocês, trabalha assim, com o método do Max Weber na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Já vou adiantar para vocês que o Max Weber entende o capitalismo, tá bom? Como um modelo racional, e além de racional, ele entende o capitalismo como um modelo bem complexo, tá bom? A gente tem vídeo aqui também sobre essa obra. O que ele percebe? Olha só o nome do livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Max Weber, ele consegue reparar que a partir ali do século XVII, século XVIII, em locais onde você tinha maioria puritana calvinista, aí você tem que lembrar, por exemplo, de reformas religiosas, que o que vai diferenciar bastante o Calvino do Lutero é a questão da predestinação em Calvino. Mas não é assim que você nasceu predestinado e é o rico, não é isso. O rico é o predestinado, não. É que ele fala que aquele que trabalha pela fé, trabalha para Deus. A predestinação nesse sentido. O Calvino ele fala que é aquele que tem disciplina. Por isso que na igreja calvinista, o protestantismo calvinista, os puritanos, eles fazem uma distinção muito clara para a gente, quando a gente consegue estudar e ver, do que é sagrado e do que é profano. O que é no reino de Deus e o que é no mundo. Certo? A disciplina sua. Então ele percebe que em sociedades onde tinha essa disciplina de pessoas que aprenderam ao longo do tempo essa disciplina forte, puritana, calvinista, o capitalismo conseguiu se desenvolver melhor, ter mais avanços, certo? E aonde que ele vai falar? Ele vai falar de Inglaterra, ele vai falar de Estados Unidos, ele vai falar de Países Baixos, né, Holanda. Então ele fala ali, e ali, onde que surgiu a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Ali era o berço, um dos grandes berços do calvinismo, porque Calvino não era inglês, logicamente, mas os calvinistas chegaram muito na Inglaterra e conseguiram, inclusive, derrubar os reis que eram anglicanos, por exemplo. Então, nessas sociedades, você acaba tendo um desenvolvimento maior. E onde que está aqui o método de Weber para a gente entender a ética protestante? Quando ele fala sobre a disciplina puritana calvinista, ele está falando de um tipo ideal. Ele fala o tipo ideal do calvinismo, do puritanismo, que fez ações sociais e desenvolveu aquela sociedade. Certo? Então, dentro dessas sociedades, você tem regras, disciplinas puritanas. A gente consegue achar aqui poder, dominação, quem domina, formação de Estado, uso da violência legítima pelo Estado, aparato de burocracia, certo? Dentro das sociedades, olha lá, Inglaterra, Países Baixos, Estados Unidos,
onde o calvinismo se desenvolveu. Então ele fala, ó, ali você teve, eles aprenderam com essa disciplina e acumularam através do trabalho, da disciplina, acumularam e cresceram. Não é à toa que a Revolução Industrial na Inglaterra realmente foi feita pelos calvinistas, pelos puritanos ingleses, que eram os donos dos meios de produção, tá bom? Então é isso. E aí a gente já vai para questões, né? Para a gente fazer aqui questões sobre Max Weber. Deixa eu baixar minha imagem aqui, porque aí a gente já vai diretaço ao ponto. Vamos lá. Enem Digital 2020, vocês vão perceber então que tem cobranças de Max Weber. Vamos lá. No protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção da primazia da ética sobre o mundo, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica. Uma moral interna para os irmãos da crença e outra externa para os infiéis. Então você tem aquela relação que eu falei para vocês, o sagrado e o profano. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional, que exige dos virtuosos religiosos quase sempre uma fuga do mundo, sai do mundo e vai para o mundo de Deus, como na prática monástica cristã medieval, para tornar-se efetivamente uma lei prática cotidiana no mundo. O que ele falou aqui, gente? O que a gente acabou de falar da ética protestante e o espírito do capitalismo, que utilizam-se dessa moral, dessa ética dentro do protestantismo, dentro da igreja, essa questão sagrada, e aplicam no mundo. Retomando o pensamento de Max Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ético-religiosa e esferas mundanas da ação. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como a vinculada ao abandono da felicidade terrena. Então, ó, a ética protestante ela é vinculada ao abandono, você abandona a felicidade terrena. Vamos só lembrar que, eu vou eliminar essa já, tá? Que quando ele fala assim que você quer sair, utilizar da ética do sagrado e colocar no profano, no mundo, então você não está abandonando a felicidade terrena. Então você já elimina essa. Mas vamos ler as outras aqui e aí a gente fala a resposta. Vamos lá. Contrária aos princípios econômicos liberais, promovedora da dimensão política da vida cotidiana, estimuladora da igualdade social como direito divino e adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Ficou fácil, né? O nome da obra entrega e isso que eu falei para vocês entregam. A alternativa é. Olha, ela não é contrária aos princípios econômicos liberais. Você tinha um liberalismo ali na Revolução Industrial. O liberalismo ajudou que pessoas, esses burgueses puritanos, crescessem. A C está errada por quê? Promovedora da dimensão política da vida cotidiana não é uma dimensão política. Vamos trabalhar com a dimensão econômica. Aí sim. Não é a política, é a econômica. Tá bom? Para quem achou que fosse essa. E a D está errada por quê? Estimuladora da igualdade social como direito divino. Primeiro que não está defendendo nenhum tipo de igualdade social. Então a alternativa certa é adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Essa ética protestante se adequa ao desenvolvimento do capitalismo. Pronto. É no ponto de vista econômico, básico. Próximo aí, gente. Vamos embora. Olha o Enem PPL 2021. Você tem Enem, tá vendo? Que é cobrado, né? Que diz assim pra gente. O processo formativo do Estado desenrolou-se segundo a dinâmica de dois movimentos contraditórios e simultâneos: fragmentação e centralização. De um lado, fragmentação na medida em que os príncipes europeus, detalhe, essa questão não cita necessariamente o Weber, mas mostra pra gente aqui, é uma questão de Weber por conta disso. Você utiliza o método de Weber para entender. De um lado, fragmentação na medida em que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o poder universalista do Papa. Os príncipes europeus tentaram se fragmentar e falaram assim, eu quero romper com a igreja. E centralizador na medida em que os príncipes tiveram que lutar contra o poder político e militar de outros chefes políticos rivais. Aí eles centralizam o poder. Eles querem fragmentar porque eles querem se libertar da igreja.
Eles agora querem centralizar o poder porque eles estão disputando o poder, tá bom? Desse processo resultaram as características fundamentais do Estado moderno. Exército, ó, as características fundamentais. E burocracias civis permanentes. Ó, meu celular aqui apitou. Exército, uso da força. Burocracia, organização dessa sociedade, certo? Padronização tributária, que está ligada à burocracia. Direito codificado e mercado unificado. Então, é o surgimento dos Estados nacionais. Estados nacionais modernos. A institucionalização política mencionada teve como uma de suas causas o êxito de alguns príncipes em... Opa, deu um barulho aqui, peraí. Não sei se foi minha câmera que deu um pau, mas deixa eu só mutar o meu coisa aqui. Vamos lá. A instituição política mencionada teve como uma de suas causas... É minha câmera tá dando pau, peraí. Vamos lá, agora vai. A instituição política mencionada teve como uma de suas causas o êxito de alguns príncipes em... Mas aí não dá, né? A. Monopolizar o uso legítimo da força. B. Reforçar a hegemonia social do clero. C. Restringir a influência cultural da nobreza. D. Respeitar a diversidade das vivências locais. E E. Conter a autoridade das lideranças carismáticas. Aí fica fácil, você não precisa nem passar por muitas respostas aqui. Não fica difícil para você saber que a alternativa correta é A, quando se monopoliza o uso legítimo da força. Olha o Estado aqui, o Exército aqui. Então, quando você principalmente centraliza o Estado, aí é uma concepção weberiana, né? Não está citando Weber aqui, mas a gente consegue saber que o Estado utiliza o uso legítimo da força, né? Ele usa legitimamente a força para centralizar e para fragmentar, se ele precisar se libertar do Papa, mas para centralizar quando ele precisa, tá bom? Então, a alternativa correta A. Não precisa nem passar pelas outras aqui, porque eu acho que foi bem tranquilo aqui essa, né? Vamos lá. Essa aqui também é de Enem, se eu não me engano, essa é Enem 2015, tá? Eu não coloquei aqui, mas ela é um Enem 2015. Vamos responder. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, é uma outra questão sobre a ética protestante. Do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesma nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu, foi antes do capitalismo, segundo ele. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas, em todos os tempos, em todos os países, sempre que se tenha apresentado a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Lembra que eu falei para vocês que o capitalismo, segundo Weber, é uma questão racional. Pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros, estaria condenada à extinção. Então, dentro do capitalismo, você deve buscar o lucro, certo? O capitalismo moderno, mais uma obra aí, a Ética Protestante, o espírito do capitalismo. O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a competitividade decorrente da acumulação de capital, B, a implementação da flexibilidade produtiva e comercial, é uma questão de flexibilizar, certo? C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade, para lucrar, é uma ação racional. D, socialização das condições de produção. Então, é socializar os meios de produção. E é mercantilização da força de trabalho. Vamos lá, vamos por eliminação? Eu já vou eliminar primeiro a E, porque fala sobre mercantilizar a força de trabalho. O que ele quer? Segundo o Max Weber, é uma característica fundamental do capitalismo.
Não é a mercantilização da força de trabalho. Tornar a força de trabalho, ou o trabalhador vender a sua força de trabalho. Quem que vai trabalhar muito com isso é o Marx, que fala que no capitalismo o trabalhador vende a sua força de trabalho. Então é um conceito que a gente veria em Marx. Próxima aula. Vamos eliminar a D também, porque fala assim, socialização das condições. Socializar meio de produção é coisa de Marx também, é de socialismo. Então não é socializar, é individual. Vamos agora começar a eliminar de cima para baixo. Vamos eliminar a A, competitividade decorrente da acumulação de capital. Não é o debate que ele está trabalhando aqui como fundamental sobre liberalismo. Ele não está falando aqui nesse texto especificamente que é uma questão de competitividade ou de livre mercado. Não é o que ele está falando. Algumas pessoas podem ter se confundido. E aí ficamos entre a C e a B. Vai ser a C. Mas vamos eliminar a B primeiro. Implementação de flexibilidade produtiva e comercial. Algumas pessoas podem ter ficado confusas porque falam assim, pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte de sociedade humana e tal, que tem apresentado a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado. Tá? Mas aqui, quando eu estou falando em flexibilidade produtiva, o que ele está falando? Ele está falando que o capitalismo ele sempre tem uma flexibilidade na forma de produzir, de explorar o trabalhador para obtenção de lucro. Certo? Esse conceito aqui não é o conceito fundamental, segundo a obra do Weber, que define o capitalismo. Tá? Essa flexibilidade. Por mais que ele fale aqui sobre busca por lucro é renovada. A alternativa certa é C, que fala assim, ação calculada. Por quê? Porque ela é racional. Planejada para obter rentabilidade. Foi feita lá pela ética protestante e o espírito do capitalismo pelos puritanos. Olha o que ele fala aqui. Ó. Vamos pegar a última parte. Uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades... Não, essa parte não. Cadê? Aqui, ó. O capitalismo pode identificar renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Então, uma característica fundamental do capitalismo para o Max Weber é complexidade, guardem isso, falei isso agora há pouco, racionalidade, que foi utilizada na disciplina. Se tivesse escrito disciplina aqui, você poderia colocar também. Tá? A disciplina do trabalho, que foi tirada dos protestantes, dos puritanos. Tá bom? Então, alternativa correta, C. Vamos embora. Agora nós temos uma questão da UFA, Universidade Federal de Uberlândia, de 2019, que diz assim para a gente. É decisivo que o trabalhador rotineiro esteja entregue de maneira predominante e progressiva ao elemento burocrático. Então, é uma questão de burocracia. Então, você está lá sempre ligado à questão burocrática. Toda a história do desenvolvimento do Estado moderno, particularmente, identifica-se com a da moderna burocracia e da empresa burocrática. Da mesma forma que toda a evolução do grande capitalismo moderno se identifica com a burocratização crescente das empresas econômicas. As formas de dominação burocrática estão em ascensão em todas as partes. A gente falou hoje que era de burocracia. A partir da teorização sobre burocracia e sobre o Estado em Weber, assinale a alternativa correta. A. A ideia de burocracia é negativa e caracteriza a morosidade do capitalismo moderno. B. A burocracia baseia-se tanto em costumes tradicionais quanto nos descritos na legislação vigente. C. A ideia de burocracia está ligada à regulação da conduta dos indivíduos nas instituições em geral. E D. A burocracia permite a adaptação do sistema legislativo às flutuações da Bolsa de Valores do capitalismo moderno. Vamos lá, gente. A, B, C, D ou E? Vamos eliminar? Vamos eliminar a A, que fala que a burocracia é negativa. Em nenhum momento o Max Weber falou sobre a questão negativa da burocracia. A gente não falou isso aqui. Não é porque a gente não falou, é porque o Weber não falou sobre negatividade da burocracia. Tá? Ele fala que existe uma burocracia. Vamos eliminar a D de dado, que diz que a burocracia permite a adaptação do sistema legislativo às flutuações da Bolsa de Valores do capitalismo moderno. Também não é. Agora que eu vi aqui que minha imagem está em cima aqui, mas é o capitalismo moderno que vocês estão vendo aí, tá?
Também não é isso, porque em relação a isso, a legislação ela existe, tá? E se ela se adapta pela Bolsa de Valores, que pode acontecer em uma determinada sociedade, mas você não está falando sobre burocracia necessariamente, você está falando sobre flexibilização de leis, tá bom? Então não pode ser essa. E vamos eliminar a B de bola. Você já sabe então que a resposta correta é C, mas vamos eliminar a B, que fala assim: a burocracia se baseia tanto em costumes tradicionais quanto nos descritos na legislação vigente. Primeiro, não é só na legislação vigente, então você tem uma burocracia de acordo com a legislação, então tudo bem, você está ali na burocracia. Mas não em costumes tradicionais, gente. Costumes tradicionais não trazem burocracia. A burocracia ela é de legislação, seja uma legislação de um Estado, seja de uma legislação de uma empresa, de um quadro de funcionários. Então, por isso que a alternativa correta é C. A ideia de burocracia está ligada à conduta dos indivíduos nas instituições em geral. Eles estão ali ligados a uma relação de dominação da instituição sobre eles, mas eles estão ali ligados dentro desse aparato burocrático, tá bom? Então, alternativa C. O problema da B aqui é sobre costumes tradicionais que nada tem a ver, de fato, com o que a gente está falando. E vamos para a nossa última, uma questão da Universidade Estadual do Ceará, de 2019, que diz assim, ó, vamos lá. Agora eu tenho que baixar minha imagem aqui, ó. É que cada questão é de um tamanho, né? Mas vamos lá. Para Weber, o Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Lembra que a gente falou isso? Especificamente, no momento presente, o direito de usar a força física é atribuído a outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o Estado permite. Então, o Estado tem o uso legítimo da força. O Estado é considerado como a única fonte do direito de usar a violência. Pronto. É bem clara essa frase, né, esse texto. Sobre o conceito de Estado moderno, de acordo com Max Weber, é correto afirmar que o uso da força e da violência é atribuído dos indivíduos em sociedade, sendo uma forma de as pessoas resolverem suas disputas. É do Estado o uso da força legítimo, tá? Então já errou aqui, não é de indivíduo. O indivíduo não pode ter esse direito. Cabendo ao Estado o poder de julgar quem está com a razão. Aí você joga para o Estado e a gente vê. Não, é o Estado que tem o direito do uso, então já errou. B. Sendo o Estado o conjunto das instituições dirigidas pelo governo, cabe a esse decidir sobre os rumos da sociedade, inclusive com o direito soberano de utilizar-se da força e da violência para impor seus interesses a essa sociedade. Vamos ler as outras todas, aí a gente vê aqui os distratores e a correta. O Estado não é a fonte exclusiva do poder legítimo do uso da força e da coerção física sobre os indivíduos, na medida em que pode delegar poderes a grupos paramilitares armados, a exemplo das milícias ou dos matadores de aluguel, os pistoleiros, né? E a D, somente o Estado é autorizado ao uso legal da força e da coerção física sobre os indivíduos, por meio do monopólio da violência, como uma exclusividade legal, em um procedimento que não pode ser executado por qualquer outro grupo ou instituição, a não ser de forma ilegal. Então, quem quer executar a violência e a força que não seja o Estado, está sendo de forma ilegal. Então, a alternativa correta é D, né, gente? Ficou fácil aqui pra gente. Estado tem o uso legítimo do uso da força da violência. Beleza. A gente já falou por que está errada. Por que a B está errada? Sendo o Estado conjunto de instituições dirigidas, cabe a esse decidir sobre os rumos da sociedade. Não cabe ao Estado. O Estado regula a sociedade. Certo? Então, a escolha do representante, por exemplo, é soberania popular. Dentro de uma república, o Max Weber vivia dentro do conceito da república, dentro de repúblicas, né? Conhecia os modelos de república. Inclusive com o direito soberano de utilizar-se da força da violência para impor seus interesses. Não é para impor seus interesses, é para regular a sociedade quando necessário. Então não é utilizar da violência, da força, para o Estado quer bater. Não é isso que o Weber está falando. Então toma cuidado com essa, porque essa aqui tem gente que pode cair. E a C está errada porque o Estado não é a fonte exclusiva do poder
legítimo, ele é a fonte exclusiva. Ele tem, quando a gente fala monopólio, já definiu, é um monopólio. Então não é qualquer indivíduo pode usar, uma instituição, é o Estado, tá bom? Então, alternativa D. E com essa questão eu fecho a aula de hoje. Daqui a pouco tem aula aí para vocês de Ari, Dr. Aristóteles, que é uma aula importante, bem cobrado, fica de olho nos conceitos de cidadania. E é isso, eu vou ficando por aqui. Gostei muito de ter feito essa aula, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado as questões, espero que vocês tenham gostado. E estamos muito felizes aqui, eu estou muito feliz com o reconhecimento aqui do intensivo, com o que vocês estão ajudando aqui a gente está ajudando muita gente. E é isso, vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!